Como eu falei, então, não tem nenhuma fonte do período do governo de Herodes, tá? Ou contemporâneo a esse governo, a figura de Herodes, que fala, então, desse ordenamento, então, problema um. Segundo, né, como eu falei aqui, só recapitulando, as narrativas de nascimento são do século II, e tem um elemento interessante também, que quando a gente entra no século II, a gente tem Celso, que inclusive tem o material de Orígenes contra Celso, ou seja, infelizmente a gente não tem a fonte direta de Celso. O que a gente tem é uma reconstrução do material de Celso por meio de Orígenes, que Orígenes escreveu um texto chamado Contra Celso, inclusive está em português, tá? Vocês conseguem ler em língua portuguesa, em que o Celso vai ser refutado pelo Orígenes ponta a ponta, ou pelo menos o que a gente sabe de Celso sendo questionado, sendo refutado pelo Orígenes. E o Celso, ele vai falar sobre essa narrativa de nascimento de Jesus vinculada dentro do material de Mateus. E um dado interessante, tá? Para Celso, tá? Primeiro, a gente não tem a ideia de um Jesus que foge para o Egito porque ele estaria fugindo de um ordenamento de Herodes, de uma faxina de crianças, mas porque a mãe dele teria cometido um adultério e, por conta disso, então, ela foi botada para correr e, para sobreviver, eles acabaram tendo que passar um tempo no Egito. Né? Inclusive, o Celso vai dizer que é nesse momento que Jesus, então, aprende as mágicas que vão enganar a comunidade judaica quando ele volta para a região ali da Judéia. É claro que essa narrativa de Celso, situada no século II, também não é absolutamente nada útil, tá? Enquanto uma informação histórica sobre Jesus. O que a gente observa é que Celso está reagindo ao incômodo da crença propagada pelos cristãos de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Filho de Deus, com base nessa narrativa miraculosa de nascimento. O próprio Celso é muito crítico com a ideia de que Jesus poderia ser um filho de Deus se sua mãe era uma camponesa, que sua mãe não tinha absolutamente nada ligado à realeza, então que uma divindade não poderia ter olhado para uma camponesa, é uma crítica que ele sustenta. E há um dado interessante também nesse elemento aí. O Celso vai dizer que se fosse verdade que Herodes, de fato, teria se preocupado em matar Jesus por medo de perder a sua coroa, ele usa uma informação interessante. Ele fala: olha, se você de fato fosse uma ameaça para Herodes, como é que você acabou sendo crucificado? Você não se tornou o rei da Judéia, você não se tornou o rei dos judeus, mas é a família herodiana aí que continua no poder. Então, ele também traz esses questionamentos reagindo ao conteúdo que apenas o material de Mateus trouxe. Então, o que a gente tem? A gente tem o Evangelho de Mateus circulando aí entre comunidades cristãs e chegando a não cristãos. A gente tem um autor, então, não cristão, que resolve refutar, digamos assim, as falas, né, o material do Evangelho de Mateus. Ele também não faz uma pesquisa histórica. Ele está, então, cético com essa ideia da crença propagada pelos cristãos e começa a reagir também a esse material. Então, tanto o Evangelho de Mateus quanto Celso são narrativas. Primeiro, Celso deriva do material de Mateus, que é o material que ele tem acesso, e dois, produzindo então narrativas independentes, né, de reação, de crítica a essas narrativas de nascimento. Ou seja, um completo silêncio segue sobre o conteúdo de Herodes ter ordenado matar crianças durante o seu reinado.